No vídeo de hoje vamos falar sobre algumas atualizações do mercado. Será que acabou o bear market nos Estados Unidos e no mundo e teremos mais alguns meses de bull market, então, com as ações subindo, Bitcoin subindo e por aí vai? Vamos fazer uma rápida atualização sobre as notícias da semana e o que esperar para a semana seguinte, que vai começar agora na segunda-feira. Então, para quem não viu, o Trump pausou aí as tarifas recíprocas e subiu a taxa da China, já passou aqui de 125%, se eu não me engano. Então, ele fez essa suspensão por 90 dias e quando isso aconteceu, o mercado reagiu de forma bastante positiva. Por quê? Porque o mercado caiu de maneira bem acentuada nas últimas semanas com a questão das tarifas. Na verdade, o mercado americano já tem um estresse muito grande, ou seja, já existe um problema na economia americana da dívida, da impressão de dinheiro, dos juros baratos por muito tempo, políticas de quantitative easing e por aí vai. E basicamente, então, a questão das tarifas, ou seja, menos comércio no mundo, foi o estopim que desencadeou as quedas nas ações no mundo inteiro, começando pelos Estados Unidos. Mas depois disso, então, o Trump voltou atrás, pausou as tarifas recíprocas para o mundo inteiro, menos para a China, mas agora ele voltou atrás também e ele excluiu essas tarifas de celulares, smartphones, computadores e provavelmente algumas coisas podem estar acontecendo aqui. Algumas pessoas podem estar, pessoas influentes, presidentes de grandes empresas, banqueiros, podem estar pressionando o Trump, porque o mercado caiu de forma bastante acentuada. Os Estados Unidos já tem um problema gigantesco de dívida e talvez, se continuasse naquele cenário, com as bolsas, com os ativos despencando, algumas empresas, alguns bancos poderiam começar a tomar chamada de margem e começar com um problema sistêmico, algo parecido com o que tivemos em 2008, bancos quebrando e por aí vai. E eu acho que ninguém quer ver isso acontecendo, embora talvez o que esteja acontecendo seja empurrar sempre esse problema mais para frente. Então, o Trump voltou atrás, ele terminou algumas tarifas e mesmo com a China, ele pausou tarifas para outros países no mundo inteiro, o que vem fazendo uma repercussão positiva aí na bolsa. Então, não sei se faz parte da negociação dele, se não faz parte da negociação dele, mas o fato é que isso vem acontecendo e os mercados então reagiram positivamente nessa semana. Essa aqui é a bolsa dos Estados Unidos, então o S&P 500 que subiu mais de 8% nos últimos 5 dias. Então teve um aumento bastante significativo. Bitcoin subiu ainda mais e inclusive o Bitcoin é um ativo que é comercializado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então ele está subindo aqui, inclusive no final de semana, e ele vai dar um indicativo bem interessante de como será a semana. Por quê? Porque geralmente o Bitcoin vem se comportando como um ativo de risco, de alta volatilidade, e quando as bolsas caem, o Bitcoin acaba caindo também e quando elas sobem, o Bitcoin continua subindo. Inclusive, um fator que a gente tem que levar em consideração é que a gente não viu o estouro dessa bolha com o Bitcoin existindo. O Bitcoin ele foi criado em 2008, 2009, inclusive como uma resposta da crise do subprime, dos bancos centrais aí imprimindo dinheiro desenfreadamente, com o Estado salvando bancos, basicamente com o dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos, o contribuinte, e a gente não viu ainda o estouro dessa bolha e a gente não sabe muito bem como que o Bitcoin vai se comportar, porque embora ele tenha sido criado para isso, como uma alternativa a esse sistema, a gente vê que historicamente ele despenca em momentos de alta volatilidade e se a gente tiver um momento de muito estresse no mercado, estouro dessa bolha, digamos assim, de taxa de juros próxima de zero, crédito muito barato, dívida crescente, a gente não sabe muito bem se o preço vai cair durante muito tempo e de forma acentuada do Bitcoin, ou se eventualmente ele vai surgir como uma alternativa. No curto prazo, eu pessoalmente acredito que ele vai corrigir bastante. Lembrando, disclaimer básico aqui, isso não é uma dica de investimentos e aproveitando para fazer os outros disclaimers do canal, deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal para ficar por dentro aí sobre as notícias do mercado financeiro, Bitcoin, economia e por aí vai. Então, Bitcoin também vem subindo bastante. Mercado nos Estados Unidos também, até o Ibovespa subiu um pouco de forma muito mais modesta que praticamente nada, né? 0,36%. E vale lembrar aqui algo que eu já falei em outros vídeos, mas se a gente
pegar o Ibovespa em dólar, corrigir em dólar, assim, é patético o resultado do Ibovespa, a bolsa no Brasil aqui. Então, a gente está em um patamar mais baixo que o patamar de preços corrigido pelo dólar de 2011. Isso mostra aí a incompetência política e burocrática que acaba gerindo o país. Eu acho que o Brasil é um excelente país, mas com uma gestão nota -2, porque é incrível assim, a quantidade de oportunidades que a gente perde. Bom, então dito isso, Bolsa do Brasil corrigida pelo dólar. É realmente muito triste de ver esse gráfico. É, a gente tem então um cenário positivo, bolsa subindo no mundo, Trump recuando em relação às tarifas, ou talvez negociando, ou com países querendo negociar, né? Pelo menos foi o que o governo dos Estados Unidos disse. Eles disseram que dezenas de países, aqui na notícia, mais de 75 países procuraram o governo norte-americano para negociar, e pode ser que de fato isso tenha acontecido, porque o mercado sangrou muito com a questão das tarifas. Então, pode ser que acordos estejam feitos. Para o mercado, quanto menos tarifas, quanto menos barreiras de comércio, melhor, porque, por definição, uma troca voluntária pressupõe duas pessoas ou mais que estão se beneficiando nessa troca, porque é uma troca voluntária, por definição. E a gente vê, então, as bolsas se recuperando. Se é o fim do bull market, a gente vai ter que esperar para ver. O que a gente está vendo, pelo menos pelo preço do Bitcoin, é que as coisas estão indo bem, pelo menos até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então, pode ser, pelo menos do ponto de vista político imediato, que o problema esteja sendo prorrogado por mais algum tempo, se o Trump continuar aí negociando, reduzindo, pausando as tarifas e por aí vai. Mas é muito importante se lembrar de uma coisa, porque a euforia no mercado está muito grande e é preciso tomar cuidado, porque na verdade o problema real ele continua existindo. E qual que é o problema real? É uma dívida de mais de 36 trilhões de dólares nos Estados Unidos. Se eu não me engano, 10 trilhões vão vencer agora no mandato do Trump. Essa dívida precisa ser rolada, precisa ser pago então a custo da dívida, certo? E essa dívida gigantesca não ocorre só nos Estados Unidos, mas a dívida global vem aumentando, a dívida dos estados, das empresas. Por quê? Porque houve uma impressão de dinheiro absurda, principalmente depois de 2008, com as políticas de quantitative easing. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, após acordo de Bretton Woods, com o fim da paridade do dólar com ouro, e a gente tem também taxas de juros muito baratas, que eu não trouxe o gráfico aqui, mas já mostrei em outros vídeos. Então, o pessoal vem aumentando a dívida e existe todo um incentivo do governo, do Estado, para que isso seja feito. Então, o que eu gostaria de trazer aqui? Sim, aparentemente o mercado está reagindo muito positivamente, está se recuperando, tudo ótimo e por aí vai, mas lembrem-se de que o problema real é que a dívida, que é essa manipulação da taxa de juros, impressão de dinheiro por parte dos bancos centrais, não foi resolvido e o problema talvez só esteja sendo empurrado para frente. Então, levem isso em consideração, que esse problema sistêmico aí, ele pode voltar e, enfim, eventualmente vai voltar aí, porque isso acontece inclusive de forma cíclica aqui na economia dos Estados Unidos, muito em parte por causa aí dessas manipulações de taxa de juros e por aí vai. Bom, então é isso. Cautela. Aparentemente o mercado está reagindo, está se recuperando. Pode ser que sim, o bear market tenha acabado muito rápido. É interessante como os períodos de bear market estão acabando muito rápido ultimamente. A gente tem aqui 2020, por exemplo, nessa coluna cinza aqui, acabou muito rápido, mas é necessário ter cuidado porque os problemas estruturais da economia não foram resolvidos muito longe disso. Bom, então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.